Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o estudo da disciplina Química, que é uma ciência da natureza. Até o ano passado, vocês tinham essa disciplina de ciências ou ciências naturais. As ciências, como um todo, estudam os fenômenos que acontecem na natureza, como o raio, a queda de um objeto, um simples átomo, até uma estrela gigante, as galáxias, o universo como um todo, estuda o fenômeno da vida, estuda a produção e desenvolvimento de um medicamento, entre outros. E por ela ser tão vasta, por questões de estudo, ela foi dividida em áreas menores, como a física, que estuda os fenômenos, desde o movimento, a eletricidade, a astronomia, a biologia, que estuda o fenômeno da vida, e a química, que nós vamos estudar a partir de hoje. Então a química está associada ao nosso dia a dia, às nossas roupas, nossa alimentação, nossos medicamentos, produtos de higiene pessoal, os meios de transporte, os combustíveis, algumas fontes de energia. Então ela está relacionada demais ao nosso dia a dia. E ela é comumente associada a tudo que é artificial e também associado a prejuízos à saúde e preservação do equilíbrio ambiental e da biodiversidade, como por exemplo a poluição do ar, a poluição em atividades como a mineração, por exemplo, bombas, substâncias que ocasionam doenças. Então ela é muito relacionada também a esses pontos negativos. E algumas frases muito comuns, não coma isso, que tem muita química. E também algumas frases que são muito comuns, como não coma isso, tem muita química, vai te adoecer. Nossos produtos são isentos de substâncias químicas, por isso são seguros, vocês podem utilizar. Então a gente precisa saber o que é a química, qual é o objetivo de estudo da química, para saber, perceber que essas frases estão erradas. Então a química é a ciência da natureza que estuda a matéria e suas transformações. Mas o que é a matéria? A matéria é tudo aquilo que existe na natureza que tem massa e volume. Tudo aquilo que tem massa e volume eu considero um material, eu considero matéria. Então é objeto de estudo da química. O desenvolvimento da química trouxe muitos benefícios à humanidade, como o desenvolvimento de novos materiais, materiais plásticos, poliméricos, novas ligas metálicas, novos materiais cerâmicos, materiais compósitos, que possibilitou a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento de materiais mais resistentes à corrosão, às intempéries da natureza, desenvolvimento de tecidos sintéticos ou de técnicas para a produção de tecidos como a seda, o poliéster, o nylon, o desenvolvimento de medicamentos que aumentou a expectativa e melhorou a qualidade de vida da população, como por exemplo os antibióticos, a penicilina, que passou a curar doenças que até então matavam muito a população, o desenvolvimento de antifúngicos, antivirais, de defensivos agrícolas, técnicas de conservação de alimentos, produção de novos alimentos, desenvolvimento de cosméticos e produtos de higiene que possibilitou uma melhor qualidade de vida da população, a produção de pilhas e baterias como fonte de energia e por aí vai. Mas também trouxe alguns malefícios, como a produção de bombas, o desenvolvimento de inseticidas como o DDT, que foi muito utilizada na década de 80 e 90, e depois foi descoberto que essa substância era cumulativa na cadeia alimentar e no nosso organismo, ocasionando várias doenças como câncer. O CFC, clorofluorcarboneto, que são gases utilizados em compressores de geladeira, de ar-condicionado, também aerosóis como desodorantes, e depois descobriu que essa substância destruía a camada de ozônio, combustíveis fósseis que liberam muito gás carbônico na natureza, entre outras substâncias. O lixo produzido pelos plásticos, a quantidade de plástico que é produzida hoje, que é descartada, os resíduos das indústrias, rejeitos de mineração, entre outras coisas que infelizmente causam danos à humanidade. Um pouco da história da química, algumas técnicas surgiram com o surgimento da humanidade, como por exemplo algumas técnicas de separação, e com o domínio do fogo o ser humano passou a ter uma melhor qualidade de vida, com a conservação de alimentos, o cozimento de alimentos, né? E o desenvolvimento da metalurgia. A partir do domínio do fogo, o ser humano começou a arte da metalurgia. E aí, com o passar do tempo, veio a alquimia. A alquimia é uma mistura de técnicas que são utilizadas hoje pela química, com o misticismo, religiosidade, e aí ela se desenvolveu em diferentes áreas do mundo, como na Ásia, na China, no mundo árabe, na Índia, na Grécia,
com objetivos de desenvolver a pedra filosofal, que transforma tudo em ouro, é o elixir da longa vida, que dá o elixir da juventude, e entre outras coisas. E essas técnicas que foram desenvolvidas pelos alquimistas, os grandes alquimistas dessa época, de suas épocas, possibilitou o desenvolvimento da química, que até então não existia, e a partir do século XVIII a química foi organizada como ciência. Foi deixado para lá essa questão do misticismo que existia na alquimia, e essas técnicas de desenvolvimento, produção de novos materiais, de análise de materiais, por exemplo, passou a ter um caráter científico, passou -se a utilizar o método científico. A química começou a nascer como ciência. E como todos nós já sabemos, a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Vamos ver alguns conceitos importantes. Primeiro a gente viu o conceito de matéria, que é tudo aquilo que tem massa e volume. Sistema é o conjunto de materiais isolados para estudo. Então, quando eu separo alguma matéria, algum material para estudar, eu tenho ali o meu sistema. Transformação. Acontece uma transformação quando as características iniciais do sistema é diferente das características finais. Então, quando eu tenho características iniciais diferentes das características finais, eu tenho uma transformação. Por exemplo, eu tenho uma pedra de gelo e deixo ela a temperatura ambiente. No momento zero, eu tenho água no estado sólido. Meia hora depois, todo esse gelo se transformou em líquido. Então, a característica inicial é água no estado sólido. A característica final é água no estado líquido. Ocorreu aí uma transformação. O sistema inicial tinha uma característica, o sistema final tem outra característica. Então houve uma transformação da matéria. Essa transformação que eu acabei de falar para vocês é uma mudança de estado. A água não deixou de ser água, ela somente passou do estado sólido para o estado líquido. Então isso é uma transformação física. Quando não há alteração da matéria, é uma transformação física. E a mudança de estado, que é uma transformação física, pois não há alteração da matéria. Por exemplo, a água, quando elas passam de gelo, estado sólido, para água líquida, ela não deixa de ser água, não houve alteração da matéria, apenas transformou a fase da matéria, o estado da matéria passou de um estado para o outro. Então isso é uma transformação física. E a mudança de estado, ela ocorre quando há uma variação da temperatura e uma variação da pressão. Quando há variação da temperatura e variação da pressão, ocorre a mudança de estado da matéria. Então aqui a gente tem um esquema de mudança de fase. A gente tem a matéria no estado sólido, líquido e gasoso. Então quando eu tenho a matéria no estado sólido, se eu aquecer essa matéria, ela vai receber energia e passar para o estado líquido. Se eu continuar aquecendo, ela vai receber mais energia e passar para o estado gasoso. Esse processo de passar do estado sólido para o estado líquido, eu chamo de fusão. Então, a matéria recebe energia, por exemplo, o ferro recebe energia através do aquecimento e a uma certa temperatura ele vai passar para o estado líquido. Se eu continuar aquecendo a matéria, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, e esse processo eu chamo de vaporização, tá bom? Então, fusão é a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso é vaporização. Agora, se eu tenho uma substância no estado gasoso e quero voltar para o estado líquido, eu posso fazer isso retirando energia, retirando calor. Essa volta aqui, com a retirada de calor, do estado gasoso para o estado líquido, eu chamo de condensação.
ou liquefação, e do estado líquido para o estado sólido de solidificação. Temos também algumas substâncias como o iodo, o gelo seco, a naftalina, que passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Essa passagem direta a gente chama de sublimação. Então, algumas substâncias passam direto do estado sólido para o estado gasoso, eu chamo esse processo de sublimação. E o processo inverso eu posso chamar também de sublimação, ou sublimação inversa, ou deposição, tá bom? Então, posso chamar de sublimação inversa ou deposição. Atente-se, pessoal, que na vaporização a gente tem três processos. O primeiro é a evaporação. A evaporação é uma vaporização que acontece de forma lenta. É quando eu coloco uma bacia com água para aquecer no sol, aquela água vai evaporar de forma lenta. Temos também a ebulição, que ocorre quando eu aqueço a água do café, há a formação de bolhas. Esse processo é chamado de ebulição, um processo mais rápido que a evaporação. E quando eu jogo, por exemplo, algumas gotas de água numa frigideira muito quente ou na própria boca do fogão, aquele processo de vaporização bem rápido que dá aquele chiado, eu chamo de calefação. Tá bom? Então esses são os três processos de vaporização: evaporação lento, ebulição, lembra do café, e calefação, lembra da frigideira. Colocar água na frigideira vai fazer aquele chiadozinho característico. Enquanto que numa transformação física a matéria não se transforma em outra, ela apenas muda algumas características, como por exemplo a água passa a ser vapor de água. Quando eu amasso um papel, o papel não deixa de ser papel. Tem uma folha, amasso, o papel não vai deixar de ser papel, ele vai só ser papel amassado. Vai apenas mudar as características dele. Numa transformação química, a matéria é transformada em outra. Como, por exemplo, quando eu pego esse papel e queimo, o papel, celulose, vai ser transformado em cinzas e vapores, não é isso? Quando queima o papel, é transformado em cinzas e vapores. Isso aí é uma transformação química. Então, as transformações químicas são também chamadas de reação. O exemplo que a gente tem é a reação de caramelização do açúcar. As reações de queima, que a gente chama também de combustão, todas elas são reações químicas. O escurecimento de uma fruta também é uma reação química, reação de oxidação. Então, quando a transformação da matéria em outra, eu tenho uma reação química. A caramelização do açúcar, por exemplo, eu tenho um açúcar cristalino, que é branquinho. Quando eu aqueço esse açúcar, ele passa a ficar meio amarelado, a formar o caramelo. Se eu continuar aquecendo o açúcar, ele vai deixar de ser doce e vai começar a ser amargo. Depois vai mudar para cor escura até virar carvão. Então, a diferença entre as transformações físicas não altera a constituição da matéria, e a transformação química altera sim a constituição da matéria. Então, gente, hoje a gente fica por aqui. Leia o capítulo 1 até transformações químicas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Façam as atividades, tá bom? E até a nossa próxima aula.